Bom, esse vídeo é a continuação em que eu vou falar sobre Lúcifer, né? Sobre o anjo de luz, sobre o anjo de luz que fez uma rebelião no céu e arrastou a terça parte dos anjos. É exatamente isso que a religião e os religiosos dizem, né? Que Lúcifer era um anjo de luz e tal, e tal, e tal. Tá bom? E quando eles falam sobre Lúcifer, eles vão exatamente nesse versículo, tá bom? Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, tá bom? Vamos ler o que diz o versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Bom, primeiramente, para vocês entenderem a Bíblia, vocês têm que entender o texto e o contexto, porque afinal todo texto tem um contexto. Ou seja, isso aqui está sendo dito para alguém. Então vocês primeiramente têm que entender para quem que está sendo falado isso, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó, no versículo 11, tá bom? Voltamos um pouco antes daquele versículo que fala sobre o querubim da guarda, tá bom? Voltamos e vamos ao versículo 11. Vamos ver para quem que aquilo está sendo dito, tá bom? Vamos ler aqui então. Versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aqui é Deus falando a Ezequiel, tudo bem? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação, preste atenção nesse versículo. Mais uma vez, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, opa, conseguimos achar para quem que Deus estava falando aquilo, do querubim. Achamos, Deus estava falando aquilo para quem? Para o rei de Tiro. Ó, o rei de Tiro, e diz-lhe, ou seja, o rei de Tiro estava recebendo aquela palavra de Deus. Tudo bem? Então entenda que tudo isso aqui, ó, tudo isso será falado para o rei de Tiro, tá bom? O rei de Tiro, tá bom? O rei de Tiro, ele é um homem, ele é um ser humano, ele não é nem um ser espiritual, ele não é um ser angelical, ele não é Lúcifer, ele não é um anjo, ele não é um demônio, ele não é Satanás, ele não é diabo, ele é o rei de Tiro, é um ser humano, tudo bem? Vamos ler então, voltar aqui, ó, vamos voltar aqui no versículo 14, tá bom? Para vocês entenderem essa linguagem. Bom, primeiramente, eu queria explicar para vocês uma coisa. A Bíblia, ela não foi feita para você ler ela de forma literal. Você não pode ler a Bíblia de forma literal. Você precisa ler a Bíblia entendendo uma coisa, que a Bíblia tem muita figura de linguagem, tá bom? Então, a linguagem aqui na Bíblia é a linguagem de profetas. E os profetas antigamente falavam muito em figura de linguagem. Você nunca pode ler a Bíblia de forma literal. Por exemplo, quando na Bíblia tem a palavra Satanás, a palavra Satanás na Bíblia não está se referindo ao demônio, ao diabo, ao Lúcifer. Não. Satanás, do grego, é opositor, tá bom? Então, se você ver a palavra Satanás na Bíblia, saiba que é opositor, tá bom? É isso que significa. Então, não tem nada a ver com um ser angelical, com um ser espiritual, tá bom? Porque, infelizmente, as igrejas colocam medo nas pessoas através dessas simples palavras, tá bom? Vamos ler aqui novamente
o versículo 14. Vocês já entenderam que a Bíblia tem muita figura de linguagem. Vamos ao versículo 14, tá bom? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Bom, primeiramente, Wesley, quem é querubim da guarda? Bom, para quem não sabe, querubim, na linguagem do profeta Ezequiel, querubim era o rei de Tiro. Como vocês viram lá atrás, a palavra está sendo direcionada para o rei de Tiro, tá bom? Então, querubim era o rei de Tiro, na linguagem do profeta Ezequiel. Ou seja, querubim era alguém que era guarda, como está aqui, ó, querubim da guarda ungido. Querubim era o rei de Tiro. Querubim era um guarda, tá bom? Então, o guardião das nações era o rei de Tiro. Ele era o querubim da guarda, tá bom? Como diz, tu eras. Tu quem? Para quem que Deus está falando isso? Para o rei de Tiro. Então o rei de Tiro, ele era o querubim da guarda. Tu eras querubim da guarda, tá bom, gente? Isso aqui não tem nada a ver com Lúcifer, com Satanás, com o anjo de luz, não, nada a ver. Isso aqui é apenas uma figura de linguagem. Tudo bem até aqui? Então é exatamente isso. Vocês apenas precisam entender e interpretar a Bíblia de forma correta, tá bom? Isto está sendo dito para o rei de Tiro, como diz o versículo 12, tá bom, gente? E isso aqui, todo o contexto que vocês lerem na sua casa, é apenas Deus falando a rei de Tiro, porque o rei de Tiro também era como o príncipe de Tiro. Ele era soberbo, ele se achava Deus. Então Deus, através de Ezequiel, estava repreendendo o rei de Tiro. Ou seja, perceba que a figura de linguagem ela é bem presente aqui na Bíblia. Por exemplo, aqui no versículo 13. Ó, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, a religião lê isso como se fosse lá no paraíso, como se fosse lá no jardim do Éden. Mas não, gente. Essas pedras que estão sendo citadas aqui na Bíblia são as pedras em que o rei de Tiro se cobria. Eram os ornamentos dele, como diz aqui no versículo, eram os engastes em que ele se cobria. Tá bom, gente? Então isso aqui não tem nada a ver com o paraíso, não tem nada a ver com o jardim de Éden, não tem nada a ver com o anjo de luz, não tem nada a ver com Lúcifer, tá bom? São apenas figuras de linguagem. Não deixe mais a religião te botar medo. Então está aí para vocês mais uma revelação do Evangelho, tá bom? Que tudo aquilo que eu li para vocês é direcionado para o rei de Tiro, pois a religião ela não lê texto e contexto, ela lê apenas texto. Ou seja, a religião pega um versículo e manipula o povo com aquele versículo. Entenderam? Então, basta vocês lerem o título. É simples, gente. Leem o título. O que diz o título? Outra lamentação contra o rei de Tiro. Aqui não é contra Lúcifer, não é contra o anjo de luz, não é contra Satanás e nem contra o diabo, é contra o rei de Tiro. Expliquei para vocês texto e contexto. Então está aí mais um Desmistificando a Religião. Muito obrigado, compartilhe o vídeo e até mais.